O tema de hoje seria desconexão emocional. E a música nos faz sentir mais reconectados. Mas a gente vai um pouquinho mais diferentemente além. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Certa vez eu fui acometido de uma imensa vontade de entrar em contato com teatros lá da capital, Porto Alegre, para poder levar o meu show de piano zen para os teatros, né? É claro que sem público algum, sem ser conhecido de maneira nenhuma, apenas com a vontade de ir, como assim todos nós temos essa vontade de se expandir. E eu entrei em contato com vários teatros. Teve um único diretor que me convidou a ir pessoalmente visitar o espaço, conhecer os profissionais e tudo mais. E eu fui. Fui muito bem recebido. E aconteceu a audição do meu show. Eu subi no palco do teatro, num piano de madeira, que depois eu tive uma imensa vontade de comprar o meu próprio piano de madeira, depois de tantos anos. E eu toquei todo o meu show e os diretores do teatro ali sentados. Então foi um momento bem interessante, importante. E eu tinha uma ideia mirabolante na época que eu faria uma palestra show. Só um show musical era pouco. Tinha que ficar falando um monte de porcarias entre as músicas. Não deu certo. O diretor assistiu calmamente a todo o show, a palestra show. Disseram não, só canta. Você encheu o espaço de música, portanto só cante, só toque e cante. Por incrível que pareça, esta lição tem sido me oferecida pela vida há muito tempo e a minha mente continua ainda cheia de porcarias misturadas. Existe uma desconexão. A música conecta, ou seja, então vamos levar o papo para aí, né? A simplicidade conecta. Quando a sua cabeça começa a fazer muitos planos para se explicar ou para explicar para alguém tudo aquilo que você está fazendo, tudo isso fica muito confuso. Então hoje eu tenho este canal onde eu posso falar à vontade, todos os dias eu falo. Até o momento fazem 7 meses que eu estou fazendo um vídeo diário. A ideia é continuar, mesmo que seja para as paredes. A gente entende que o YouTube, a lógica dele está para muito além. Mas agora, na hora de tocar, só tocar. Na hora de cantar, só cantar. Sim? Acreditar na essência da linguagem da música que toca o coração. Mas por que eu tenho planejado tantas porcarias em anexo na hora de simplesmente tocar a música? Por conta de uma série de fantasmas, esses fantasmas que nós compartilhamos. Os fantasmas do tipo comerciais, mercadológicos. Eles são assustadores, eles são padronizadores. E aí você tenta se adequar a eles, se explicar a eles porque você tem sido você mesmo e não tem se encaixado aqui nos padrões, nas prateleiras mercadológicas. Então você fica observando o aparente mundo, como ele se apresenta, e você tenta entrar pelas portas que ele te apresenta. Isso é um grande erro, um grande engano, mas faz sentido que o nosso cérebro nos conduza a este engano, primeiramente porque o nosso espírito, a nossa alma, vamos dizer assim, a nossa vida está enclausurada dentro de um corpo físico. Ontem à noite mesmo eu tive uma visão de que a vida seria uma espécie de estrela negra com átomos de luz azul ao seu redor e com uma força magnética que atrai a matéria, que atrai a poeira, e essa poeira se junta ao redor desta vida magnética e forma o corpo da gente. Eu tive essa visão.
Então, esta vida que está acontecendo, ela está fazendo uso de um avatar. E é aqui que começa a confusão. A gente se apega ao avatar, só que este avatar feito de poeira, ele dá a sensação de tempo e de espaço. E aquilo que a gente chama de desconexão emocional, na verdade, não é uma desconexão para com as pessoas, para com o mundo, para com as portas do futuro que o mundo te dá. Isso é naturalmente que você está desconectado. Você está desconectado disso. Não é para achar isso uma tristeza. A vida da gente já é naturalmente desconectada de tudo que é poeira. Do nosso próprio corpo e do corpo das outras pessoas, mesmo as pessoas que amamos. Há uma desconexão natural que precisa ser compreendida conscientemente. Essa é uma grande sacada. Ao contrário, você vai se reconectar com o mundo e apaziguar as suas emoções, harmonizar tudo, no momento em que você entender que você sim é desconectado do mundo. Você se desenrola das questões materiais do seu próprio corpo e de tudo que o seu corpo percebe através dos 5 sentidos. Essa luz negra que eu vi, magnética, eu vi isso ontem à noite, um pouco antes de dormir. Essa estrela magnética escura que atrai a vida material a acontecer. Hoje de manhã, na hora do café, eu assistindo um vídeo do Sadhguru, ele comentou sobre isso. A vida, olha só que interessante, a vida não é luz. A vida não é exatamente luz. A vida é uma coisa escura. Você tem coragem de se jogar neste vazio imenso, escuro, porque quando você fecha os olhos, né, a luz é uma questão de alguém para observar apenas. Mas se é o corpo da gente que entende luz e matéria, quando este corpo se desmancha, não há necessidade alguma de que haja luz, exatamente como os nossos olhos identificam. Então é bem interessante isso, né? Se trata exatamente de uma vibe ao contrário, você segue a luz, mas não precisa haver luz. Você, na verdade, pula num abismo escuro. E aí você se reconecta. Agora, se você seguir, talvez, a luz, você não passe de ficar girando como um inseto ao redor da lâmpada. Entenda isso tudo como metáforas, ok? A luz, que todas as religiões ainda falam sobre a luz, você consegue entender pelo bem, certo? Mas apenas reassimile, talvez, como a possibilidade de não estarmos falando exatamente de luz, porque luz é só uma matéria que está correndo muito rápido. Ainda é matéria. Você não vai se reconectar seguindo a matéria. Você precisa observá-la de longe, um pouquinho de longe, se separar um pouquinho. Claro, o seu corpo vai continuar sendo corpo, as pessoas sendo pessoas, o mundo sendo mundo, mesmo a nossa energia magnética vital está acontecendo em algum lugar dentro deste amontoado de poeira? Sim, isso vai continuar acontecendo, mas a sua percepção se distanciou um pouquinho. Está vendo tudo isso um pouquinho de fora, como se fosse o diretor do teatro e você lá no palco tocando o seu piano e falando um monte de coisas estranhas. Então você se dirige um pouco melhor quando você se observa separado, desemaranhado da matéria. É muito fácil para o nosso cérebro tentar encontrar conexão com as ilusões temporárias da vida material. É tipo como se fosse tocar música 4x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre a mesma contagem, sempre a mesma lógica, a fim de encontrar um mapa para a conexão. Só que se você ouvir música clássica, você vai ver que você não consegue contar logicamente por muitos compassos. As coisas mudam o tempo todo. É assim que você deve começar a aprender a vida, como uma música clássica
Ela não segue a lógica que o cérebro está acostumado e quer, gosta, prefere de trabalhar. É uma lógica mais coração. Ou seja, não é exatamente uma luz lógica, é uma luz diferente, é uma luz escura, a qual você se joga. Os próprios sonhos da gente, os sonhos de dormir, a gente sonha com coisas que a gente gostaria de ouvir, de saber, de reconhecer. Isso é um erro, isso pode ser um problema, porque é a sua mente, é o seu cérebro lógico tentando enviar mensagens, construí-las artificialmente. Então, muitas vezes, o mundo lhe traz lógicas ilógicas, que chamamos de coincidência. Ouvi dizer que a coincidência é a maneira mais fácil que Deus inventou de te mostrar coisas importantes sem precisar explicações demais. Então, para terminar, essa tristeza que você sente a respeito da existência, essa falta de encontro, ou esses desencontros que a vida promove, talvez eles não serão compreendidos de forma lógica, olhando para eles como eles aparecem ser, mas sim olhando por uma desconexão, né? Então a conexão vem através da desconexão, porque na verdade você vai estar se desconectando de poeiras, mas talvez com isso encontrando uma atmosfera muito mais verdadeira de conexão por trás dessa poeira, né? E a gente tenta resolver as poeiras. E isso vai causando cada vez mais intrigas emocionais. Parece que as curas emocionais provêm unicamente da percepção de que nós não somos nem corpo, nem família de corpos, nem sonhos, nem planos, nem nada. Que isso tudo é uma grande peça de teatro sendo observada por nós mesmos, diretores. Tente não tocar uma música quadrada. Tente tocar uma música orquestral junto com os compassos estranhos do mistério da vida. Até o próximo vídeo.